Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno, uma noite abençoada. Eu peço a todos os amigos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para que venham a se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar aí sobre as categorias de base. O Sub-20 jogou hoje. Vamos falar aí sobre o profissional. O Vasco da Gama já tem um compromisso importante na próxima quarta-feira. Vamos falar também sobre o tratamento que a mídia deu ao Vasco da Gama. E vamos falar sobre o Levenciano neste vídeo. Ok? Vamos começar aqui com as categorias de base do Vasco da Gama. O Sub-20 do Vasco da Gama venceu a Cabo Friense, placar de 3-1 e garantiu classificação nas semifinais da Taça Guanabara. Jogo que aconteceu nesta segunda-feira no Nivaldo Pereira, lá em Nova Iguaçu. Os gols do Vasco foram marcados por Marcos Dias, que fez 2 gols, e o outro gol do Vasco foi marcado pelo Menezes. O próximo adversário do Vasco da Gama na Taça Guanabara, nas semifinais, será o Bangu. O Vasco, por ter feito melhor campanha, o Vasco decide essa partida em casa. Antes disso, os meninos da Colina entram em campo na quarta-feira, às 15 horas, para poder enfrentar o CREM do Amapá. Certo? Esse jogo acontece aqui no Rio de Janeiro, disputa em mata-mata, e o Vasco precisa vencer ou empatar com o time do Amapá para avançar às oitavas de finais da competição. Meus amigos, e por falar em categorias de base do Vasco da Gama, o Riquelme sendo sondado aí por clubes europeus. Desta vez, segundo o site português O Jogo, o Benfica sondou o atleta e almeja contar aí com os serviços do nosso Riquelme, que infelizmente não é aproveitado pelo técnico Ramon Menezes. O Riquelme aí, que constantemente tem sido aí sondado por clubes da Europa, e a multa rescisória dele é de 238 milhões de reais. Meus amigos, com relação ao futebol profissional, que é o interesse majoritário de cada vascaíno, a equipe do Vasco da Gama retomou as atividades nesta segunda-feira, após ter sido goleado pela equipe do Atlético Mineiro por 4-1. Amigos, não há outro jeito. O jeito é virar a página, porque na quarta-feira temos um compromisso muito difícil contra o Bahia, lá no estádio de Pituaçu. Jogo que acontecerá às 19h15. A equipe baiana vem mordida para encarar o Vasco. O Bahia, que perdeu jogando dentro de casa para o Sport por 2-1, ocupa aí a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro. O Vasco também tenta a reabilitação. O Vasco não vence há 5 rodadas. A última vitória do Vasco ocorreu no dia 13 de setembro. O Ramon não vai poder contar com Benítez, que tomou o 3º cartão amarelo, e com o volante Andrei, que foi expulso.
Os dois desafios do técnico Ramon Menezes será fazer a bola chegar nos pés do Germancano, que está numa seca aí, num jejum de 5 jogos, e também a defesa do Vasco não levar gol. O último jogo que o Vasco não tomou gol foi no dia 6 de setembro contra o Atlético Paranaense em São Januário. Então é vencer o Bahia, é importante porque teremos aí no sábado clássico contra o Flamengo. E isso encherá o Vasco de moral. Meus amigos, com relação à imprensa, o Vasco jogando bem, a imprensa já pisa. O Vasco sendo goleado da forma como foi hoje, o Vasco hoje foi achincalhado novamente. Então, meus amigos, o Vasco precisa ir colocar a casa em ordem, precisa montar boas equipes, ter planejamento e gerar receitas. Eu quero falar para você que tem filho pequeno, eu quero falar para você, torcedor do Vasco, que perdeu as esperanças. Não fiquem assim, tá faltando pouco para o pesadelo acabar. Dia 7 de novembro, no sábado, a gente terá eleições no Vasco da Gama. Falta 1 mês e 2 dias e o pesadelo vai acabar. Vai acabar. Fiquem tranquilos, vocês que me perguntam constantemente: vai dar Vasco, o Levenciano vai vencer, vai colocar o Vasco da Gama num degrau aí vencedor, porque vocês merecem. Vocês merecem. O torcedor do Vasco está ferido. Nos últimos 12 anos foram 3 rebaixamentos e a partir do ano que vem podem ter certeza disso, que quando essa imprensa for falar mal do Vasco da Gama, eles terão uma resposta à altura. As suas cicatrizes, torcedor do Vasco, vão ser saradas, certo? Acreditem nisso. Falem para os seus filhos para não desistir. É importante que todos acreditem no Vasco, porque o Vasco é para quem acredita. E sem dúvida nenhuma, para aqueles que gostam ou não gostam, vai dar Vasco e mudanças vão acontecer. A mamata vai acabar e esses camaradas que não gostam do Vasco da Gama serão extirpados de São Januário, porque é assim que tem que ser, certo? Campelo nunca mais no Vasco. Essa turma aí da oportunidade de prata nunca mais no Vasco da Gama. Abraço a todos. Essas foram as notícias do Vasco, com um tom de desabafo aqui, porque eu sei que tem muito torcedor do Vasco que está triste. Abraço a todos, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!